gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nós hoje estamos dando continuidade ao nosso exercício da Maratona Zafon, fechando hoje a quadrilogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, desta feita com o Labirinto dos Espíritos, que foi editado no Brasil em 2016. Eu tenho ele aqui nas minhas mãos, né? São entre 15 anos mais ou menos de uma saga que começou aqui com Sombra do Vento. Começa com Sombra do Vento, depois vem para o Jogo do Anjo, e mais à frente vem com o livro mais leve dele, que é O Prisioneiro do Céu, e depois o fechamento, o Labirinto dos Espíritos. Existe um capítulo especialíssimo, escrito pelo Julian Samperi, que é o filho do Daniel Samperi. O nome Julian você já sabe por quê, né? A existência do nome Julian é por conta do Julian Carax, e que vai ter um contato muito interessante entre os dois Julians, mas eu não vou estar dando muita força para isso não, para você que não leu o livro poder experimentar a gostosura que é este trabalho final do Zafon. Não apenas, eu tenho pesquisado, e não é um trabalho final da saga, só apenas é um trabalho final, infelizmente, da vida dele, porque ele se foi este ano, né? Então, eu tenho esta obra aqui para estar conversando com vocês, uma obra maravilhosa e muito interessante também, das penas, do teclado, da transcrição do Julian Samperi, num dos seus capítulos, do filho do Daniel Samperi. Ele relata definitivamente como se deu a existência ou a trama de cada um dos 4 livros. Muito interessante o que o Zafon fez. Eu queria estar primeiro levantando alguns aspectos, infelizmente, negativos. Eu não estou falando definitivamente do trabalho em si do Zafon, mas eu achei que a impressão da Suma de Letras podia ser um pouquinho melhor. Não no que tange a tradução, nada disso. É que você tem as letras são pequenininhas. Então eu dei sorte porque eu tenho o livro tanto aqui quanto no e-book. Inclusive eu estava falando com vocês sobre o que é melhor, livro ou e-book. Eu vou estar dizendo para vocês que não tem melhor. Eles são aderentes, né? Mas essa edição já tinha sido complicado no Sombra do Anjo, que foi editado pelo Objetiva, mas também pelo Objetivo e Suma de Letras, tá? Uma está ligada à outra. Nesta aqui você tem as letras bem pequenas, o que dificulta a leitura. O bom é que a página não é a página em branco, né? Aquela página clara, que te facilita também em alguns aspectos para que você não canse com os seus olhos. Mas principalmente quando chega, e nós vamos ter aqui relatos tanto da Isabela quanto da própria Alicia Gris, que são em itálico, e aí fica mais difícil você ler. E eu tenho absoluta certeza, já vai fazer talvez 2001 na Espanha, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui, o Sombra do Vento acho que foi editado em 2001, não sei se foi em 2001 ou 2003, gente, eu não tenho isso muito na minha cabeça não, mas deixa eu ver aqui, 2001. Então já ano que vem você tem 20 anos da obra da Sombra do Vento, e eu penso eu, que a Suma das Letras esteja pensando em fazer um box comemorativo. Se não está pensando nisso, eu estou dando essa dica, e que talvez a reedição desse box tenha que ser feita de uma forma mais luxuosa e com letras bem melhores para serem lidas. No resto, a obra, o livro é muito bem, capa, brochura, tudo muito bem feito. Eu não tenho que discutir com relação a isso, a tradução é ótima, né? Então assim, eu não tenho muito a falar com relação a isso. É apenas mesmo essa questão das letras, que eles até aumentaram um pouquinho em relação ao Sombra do Vento, mas que ainda continua sendo, de certa forma, bastante cansativa. A tradução aqui é do Ari Rothman e da Paulina Watt, uma ótima tradução. Aliás, deve ser muito
bom traduzir o Zafón, deveria ser muito bom traduzir o Zafón, porque ele tem uma escrita muito interessante, uma escrita muito leve. A leitura do Zafón é uma leitura que nos leva a viajar, mas ao mesmo tempo nos coloca com os pés no chão. Eu queria estar, antes de tudo, antes de dar continuidade ao que a gente vai conversar sobre o final da quadrilogia, sobre o Labirinto do Espírito. Semana que vem eu começo a falar de algumas leituras concernentes à data de Natal, ao período natalino, e eu vou estar falando com vocês, penso eu que devo conseguir estar falando com vocês, sobre esta obra aqui, O Grande Divórcio, do C.S. Lewis. A gente vai fazer um diálogo do Grande Divórcio com dois grandes, além de C.S. Lewis, que já é um grande monstro da literatura, mas eu quero estar falando um pouquinho no relacionamento tanto dele com o George MacDonald, como também a influência que ele teve do George MacDonald. Inclusive, mais um livro que a Thomas Nelson está para nos entregar a partir desta coleção aqui. Me parece que tem um livro dele sendo editado agora para janeiro. Eu achei muito legal, eu achei muito interessante, e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. De outra forma também, nós vamos estar falando de um grande outro autor que diz que há a possibilidade do namoro e da relação entre o céu e o inferno, um dos maiores poetas britânicos que tiveram nas mãos, e todos esses dois autores, tanto George MacDonald quanto C.S. Lewis, travaram contato com este grande poeta e grande narrador britânico. Vou deixar guardado para que você tenha curiosidade de saber quem é comigo no próximo vídeo. Estou te convidando. E depois também eu estou pensando em... Chegou aqui nas minhas mãos o Chamado do Cuco, do Robert Galbraith. E aí a gente dá uma certa, digamos assim, uma certa continuidade aos livros de detetivescos e também de suspense. Vamos ver se tem algumas diferenças entre o Robert Galbraith e o Carlos Ruiz Zafón, mas eu queria agora trazer o Carlos Ruiz Zafón e começar a falar definitivamente sobre o Labirinto dos Espíritos. E quando eu penso em Labirinto dos Espíritos, eu tenho que pensar em Alicia Gris. E como a gente já tinha conversado lá no outro vídeo, existem 3 personagens que fazem parte da composição da mente do Zafón, e isso já fala dele. A Alicia Gris é um deles, o Flemin é o outro, e o Julian Carax também é um outro. Se você olhar bem, existem assim algumas construções lógicas e já esperadas do Zafón. Você sempre terá um escritor maldito. Se você teve no Julian Carax, o primeiro escritor, no David Martin, o segundo escritor, você vai ter agora no Victor, o terceiro escritor maldito, e é justamente aquele que vai escrever um livro homônimo a esse que está aqui, o Labirinto dos Espíritos. Então, normalmente A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo, os livros que são nomeados pelo Zafón fazem parte, na verdade, dos livros malditos de cada um desses autores. E eu queria estar conversando sobre a Alicia Gris, porque ela é um personagem definitivamente, como mesmo disse o Zafón, representativo dele. Como Julian Carax seria uma caricatura dele, a Alicia Gris, ela é um personagem denso e de ligação. É ela que vai dar o final de toda a cadeia dessa saga e nos dá através de uma ação, porque ela é uma detetive contratada por uma polícia especial no período do franquismo, por conta do sumiço do Maurício Valls. Uma outra coisa, inclusive, interessante de ser colocada aqui é que tenha cuidado com os vilões do Zafón. Nem todos os maus vilões são tão maus quanto os bons vilões. Tome muito cuidado com a vilania educada. E aqui fica muito, quando eu vou dar uma dica, assim, eu não queria estar falando muito sobre o enredo, mas eu estou totalmente ligado ao Maurício Valls, achando, quando eu terminei de ler aqui O Prisioneiro do Céu, lá no outro vídeo, inclusive eu coloco isso, eu presenciei no Maurício Valls o maior dos vilões, o maior dos digamos assim, dos personagens maléficos do Zafón, e ele faz parte dessa gama, mas ele não é o pior. Existe aqui uma surpresa interessantíssima do Zafón. Você vai conseguir, sem nenhuma falsa modéstia, você vai começando a se inteirar com o autor e você vai começar a entender
as questões que ele está tratando no livro a partir dos 3 anteriores e pela própria característica e forma como ele escreve. Existe uma outra situação interessante no Carlos Ruiz Zafón aqui, que também faz parte, inclusive, da conversa do Julian Carax com o Julian Samperi, que mais uma vez, assim como no Sombra do Vento e principalmente no Sombra do Anjo, ele dá algumas indicações para você que quer escrever, ele é como se fosse uma aula direta do Zafón para você que quer ser um escritor, quer demandar para esta área, viajar nisso. Eles dão uma certa dica sobre o que você deve pensar sobre você quando você se transforma num escritor, ou se você quiser seguir o caminho de um escritor. Muito interessante, porque dentro do livro parece que você tem também aulas do Zafón, e isso é fato também nessa estrutura. Todo personagem do Zafón, e aí eu estou trazendo de novo a Alicia Gris, ele tem um motivo de conexão. E o que eu percebi no Zafón é que ele tem os personagens dele como numa estante, não é? Fermín, por exemplo, Fermín tem uma hora que ele precisa do Fermín, ele traz o Fermín, inclusive Fermín é alguém que tem um relacionamento com quase todos os grandes personagens das obras do Zafón, então ele vai ter um relacionamento ainda que um pouco distante com o Julian Carax, já vai ter um bem próximo com o Davi Martin, vai ter um também próximo com o Victor Mataix, que é o que escreve o Labirinto do Espírito, um outro livro maldito, vai ter um relacionamento com o próprio Maurício Valls, ele tem relacionamento com vários desses personagens e também tem um relacionamento muito próximo com a Alicia Gris, principalmente nos 2 primeiros capítulos, quando do bombardeio da cidade de Barcelona. Como eu falei lá no outro vídeo, né, foram bombardeados diversas vezes pela Força Aérea de Mussolini, Força Aérea Italiana. Pois bem, esta visão que o Zafón trabalha, essa forma como o Zafón trabalha, ela talvez seja um dos maiores conectores com o leitor, porque a partir do momento que ora eu uso o Zafón, o Fermín, ora eu trago o Daniel Samperi, que nem de longe é o principal personagem da trama do 4º livro, outra hora eu trago aqui a Beatriz, a esposa do Samperi, eu introduzo o Julian Samperi também, eu trago de volta o Julian Carax quando você pensa que ele se foi, ou seja, a conjugação dos espaços que o Zafón usa para inserir os seus personagens, trazê-los de volta, é muito interessante e faz com que você fique cada vez mais ávido por tudo isso. Uma outra questão que eu vi nesse livro é a dimensão cada vez maior daquele efeito dominó que eu falei no primeiro vídeo sobre a Sombra do Vento. Existem várias tramas paralelas. Cuidado com os personagens insignificantes dessa obra. Você vai tomar alguns sustos quando você lê o Labirinto dos Espíritos, que nada mais é que, como eu disse, um livro do Victor Mataix que tinha sido pressionado pelo Maurício Valls. Lá no outro vídeo eu falei que era o ministro da Educação, não, o Valls veio a ser ministro da Cultura na obra do período do Generalíssimo, né? E ele acabou ingressando na perspectiva da cultura por ser um grande sabichão, e especialmente um grande jogador nas relações com os poderes da época. Ele vai se casar com uma mulher que é filha de um grande financiador da Revolução Espanhola e do nacionalismo. Ele vai crescendo, é um homem totalmente seco, áspero, marginal, que provavelmente aqui inferiu muitas dores à família Samperi e que tirou a vida da Isabela, e aí também traz de volta a figura da Isabela, onde ela é totalmente explicada a partir de uma carta encontrada dentro de um grande dossiê. E o que acontece nesse processo é que a Alicia Gris é chamada por um tal de Leandro Montoya, que é o líder de toda essa polícia especial de Franco, para buscar o paradeiro do Maurício Valls. Então, para o início da trama, você acha que o Maurício Valls foi sequestrado, e foi mesmo. E aí a Alicia tem uma característica muito especial na pesquisa e na busca de situações como essa. Ela é tida como a melhor na área, mas ela também tem ligação com o Samperi, com quase todos os personagens. Só faltou o Franco ter ligação com a Samperi Filho, a livraria. Novamente, obviamente, é trazido de volta o Cemitério dos Livros Esquecidos, aquela biblioteca compacta, aquela biblioteca quase que metafísica, e a descrição que se
dá sobre o interior dela supera inclusive a descrição que eu tive do Carlos Ruiz Zafón no Prisioneiro do Céu sobre o espaço que a gente chama de Cemitério dos Livros Esquecidos. Tem o Femero, né, aquele devastador de vidas, né? Aquele cara da polícia espanhola que matou a todos e a qualquer um. Ele é ingresso na história, mas tem um outro, um tal de Rendaia, que é o seu adorador. Então essas malignidades e torturas vão continuar acontecendo, mas principalmente o que eu percebo claramente e fico muito feliz como o Zafón, primeiro, diferente do George Martin, né? Ele criou e estabeleceu um pacto com seus leitores. A falta deste livro dentro do jogo inteiro da saga do Cemitério dos Livros Esquecidos seria uma falta muito grande, porque o Labirinto do Espírito ele te prende desde o início. É um livro já calhamaço, né? Já é um calhamação, inclusive serve para teste. Você que está se especializando em ler livros grandes, antes de você chegar lá em Os Miseráveis, você antes passa por esse aqui, ó, e vai já treinando, né? Então o Zafón ele nos facilita com relação à sua forma de escrever, mas ao mesmo tempo ele nos facilita em nos introduzir livros desse tamanho que possam ser lidos de uma forma bastante proveitosa, né? Então esse elemento que a gente descobre em Zafón dessa fidelidade aos seus leitores, isso para mim é espetacular, isso vai ficar guardado para mim sempre, é algo a ser elogiável, né? Uma outra situação é de que, apesar de ser um livro de ficção, é um livro que te propõe a um conhecimento da cidade de Barcelona, de vários aspectos citadinos, vários costumes, várias entradas, os prostíbulos, a avenida principal, Rambas, os cafés, os lugares, as formas, os escritores que eles são colocados aqui o tempo todo, cantores, personalidades importantes da realidade espanhola e barcelonesa. Então, o ingresso de uma cultura catalã, as diferenças entre, por exemplo, Barcelona e Madrid, Barcelona e França, Paris, porque Paris será ingressa nesse processo todo, as ligações e o universo dos livreiros também é muito interessante. Os personagens agora menos usados, por exemplo, o Barcelona nesse livro ele é muito menos usado do que, por exemplo, foi Na Sombra do Vento, mas as conexões que fazem com que você entenda o que você está descrevendo, é como se o Zafón estivesse descrevendo uma família de cheia de tragédias. Não existem heróis nesse livro. Existem pessoas que passam pelas suas tragédias, pelas suas transformações emocionais. A Alicia Liz é uma que é o tempo todo assombrada pelo seu passado, assombrada pelas suas dores físicas e emocionais, as questões do seu próprio trabalho. O Vargas, que será um policial que vai estar ao lado dela, que ao todo tempo que você acha que ele vai puxar o tapete dela, e é um cara que é um guardião da Alicia Liz o tempo todo, com uma grande fidelidade com ela. O contexto que ele dá à ideia de família, a realidade dos Sampedres, 4 gerações já aqui sendo descritas, esperanças sendo escritas para frente, a modernidade e ao mesmo tempo a antiguidade, a história que se passa e a história que se vem nos anos 20, 30, 40, 50, e quando você acha que tá bom, o livro terminou, tem uma cena, não final, mas uma cena já no último terço do livro, quando você lê, você diz, olha, não há mais necessidade de Zafón escrever nada, está tudo explicado. E aí ele pega aquilo e ainda nos dá mais digamos, mais 100 páginas especialíssimas que não precisavam estar no livro, mas porque estão fazendo ele um livro mais especial ainda. Então a obra do Zafón ela é muito importante. Eu queria muito estar falando sobre o Zafón pessoalmente, no contexto da sua biografia. Vou procurar fazer isso, até porque tem outros 2 livros do Zafón que eu vou conversar com vocês, o primeiro deles e depois o Marina, mas que o que me permite em terceiro movimento é que, apesar dele trazer o contexto de realidade, todo o texto dele, que nos parece uma tragédia, também nos insere um elemento de esperança, de retorno, de ao mesmo tempo de revolta e de, digamos assim, de fortalecimento.
né? E o Fermin me parece que é o personagem mais claro em relação a isso. Eu estou colocando no fundo hoje do nosso vídeo algumas composições feitas pelo próprio Zafón. Elas estão sendo no fundo da nossa fala hoje, em piano, que tem a ver com propriamente com personagens e com um enredo e ingresso dentro da grande obra que o Zafón criou no Labirinto dos Espíritos. É uma obra muito densa, muito bonita e que fechou mesmo uma saga. Eu queria deixar mais uma outra questão finalística sobre o Zafón. O Zafón consegue ser entendido a partir dessas 4 obras. Ele se abre, ele se expõe. A alma do Zafón está nessas 4 obras, mas com absoluta certeza eu consigo identificar mais ou menos a sua personalidade, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de ver a religião, a sua forma de ver o amor, a sua forma de ver as relações humanas e, principalmente, se eu quiser saber sobre o Zafón e sobre os dramas que o Zafón tenha sofrido na sua vida, basta eu entender a personagem Alicia Gris. Então, gente, eu queria que vocês estivessem ligados nesse livro. Quem já leu, releia. Estamos num momento muito propício para ler esses livros, dentro das crises, dos totalitarismos, das doenças, de tudo que estamos vivendo hoje, dos egoísmos, dos vazios. Livrão. Gostei muito, estou muito feliz. Foram livros que ficaram na minha estante durante muito tempo e coube agora eu estar lendo isso aqui, inclusive por conta de uma indicação de um daqueles que seguem o nosso canal. Tá bom, gente? No mais, eu queria estar pedindo a vocês que venham, visitem o canal, participem com a gente, estejam lá marcando, se inscrevendo, fazendo parte do nosso canal. A gente não está aqui querendo criar nenhuma grande expectativa, nós só estamos tentando disseminar uma ideia importante, que é a literatura. Então, como sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, vira das páginas. Gente, vocês não sabem o que está acontecendo, tem uma festa aqui do lado, no meio do corona, e eu estou tentando me rebolar para poder falar com vocês sobre toda esta linda obra. No próximo vídeo nosso nós vamos falar sobre o grande divórcio do C.S. Lewis e também mais à frente vamos falar do Chamado do Cuco, do Robert Galbraith. E eu também vou falar um pouquinho com vocês sobre literaturas natalinas. Vamos ver se dá tempo de falar sobre isso e com certeza dizer as diferenças entre livros e e-book, como você pode usá-los da melhor forma possível. Um grande abraço, até mais, gente. Obrigado.